E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Viana e neste vídeo nós trataremos sobre o homossexualismo dentro da igreja cristã, dentro da visão do cristianismo. Então, se você é homossexual, mas não é cristão, não teria sentido este vídeo para você. Mas se você é um cristão, se você acredita em Jesus, se você tem essa esperança de herdar a vida eterna, mas tem essa inclinação para o homossexualismo, gostaria que você acompanhasse esse vídeo comigo. Também você, pastor, líder, obreiro, membro, enfim, que não tem essa inclinação e gostaria de saber sobre o assunto. É algo interessante. Bom, ultimamente eu tenho visto alguns problemas entre igreja e Estado, uma luta, políticos evangélicos lutando contra ativistas gays e vice-versa, está toda uma confusão, um conflito. E eu sugeri no vídeo anterior que a igreja, em certos pontos, ou todos, não deveria se intrometer na questão Estado, e também o Estado não deveria opinar na questão igreja. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Imagine se o Estado obrigasse os pastores a fazerem um casamento gay. Seria legal? Não seria legal para os cristãos. Da mesma forma que não é legal os cristãos dizerem se os homossexuais devem ou não ter relações entre si, homoafetivas. Por quê? Porque estamos falando de pessoas que não têm a lei de Cristo, não querem seguir a lei de Cristo, então não haveria um porquê dessa guerra ou essa imposição, mas isso nós falamos no vídeo passado. Então, para você que está dentro da igreja e quer entender este assunto, você que faz parte do corpo de Cristo, eu já queria te dizer que o homossexualismo ele é visto por Deus como um pecado. Isso é fato. Nós temos referência em Romanos, enfim, em algumas partes da Bíblia, e eu não vou querer citar versículos para defender uma posição. Para Deus, o homossexualismo é pecado, assim como o adultério é pecado, assim como a mentira é um pecado, assim como roubar é um pecado, assim como desejar mal ao próximo é um pecado, enfim. O homossexualismo, na visão divina, dentro do cristianismo, é um pecado. Então, se você quer ser um cristão e pende a isso, você tem que entender o seguinte. Eu vejo pessoas dizendo, é possessão demoníaca. Mas como pode ser possessão demoníaca se tem pessoas que parecem que nascem assim? Há pessoas que defendem isso no ativismo gay. Nasci assim, com esse desejo, desde criança. Quem nunca viu um caso desse? Você observa um menino ou uma menina e parece que desde criança ele já desenvolve estes traços homossexuais e alguém diz, nasceu assim. Deus errou, por que nasceu assim? E eu queria tratar disso como um pecado, não como uma possessão demoníaca, tá? Você que está me ouvindo, eu e todos os cristãos, todos nós temos uma inclinação, diria inclinação carnal, uma tendência pecaminosa que geralmente é um ponto fraco, tá, do cristão. Paulo ele diz na carta aos Gálatas de uma luta da carne contra o espírito. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que são extremamente mentirosas. Quando elas se convertem, muitos têm essa inclinação. Ele sabe disso dentro de si, que ele tem essa inclinação, mas ele não conta para ninguém. Tem pessoas que têm uma tendência, eu já vi casos de pessoas que nascem com aquele desejo de violência. Ele, desde criança, o que ele quer brincar é uma arma, é um revólver, ele gosta disso. Quando ele cresce, ele quer seguir nessa vida. Eu conheço casos de pessoas que cresceram em classe média,
tiveram uma boa educação, uma boa estrutura familiar, mas ele queria ser traficante, chefe de uma biqueira. E como explicar isso? Eu diria que é uma tendência pecaminosa. É uma herança de Adão que todos nós trazemos. E como tratar? Jesus ensinou. Como tratar? Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Todos os dias, pegue a sua cruz e me siga. Eu tenho uma tendência pecaminosa. E em meu interior, todos os dias, eu oro, eu busco amortizar esta tendência. Eu procuro deixar ela morta. Eu procuro não alimentar essa tendência. Então eu faço um diagnóstico de coisas que me levam a favorecer essa tendência e podo na minha vida. Há pessoas que têm tendências para o álcool, para o vício, então ela tem que diagnosticar aquilo que a leva a essa tendência e aí podar. Isso inclui muitas vezes podar amizades, podar lugares que você frequenta. Da mesma forma, aquele cristão que tem uma tendência homossexual, seja homem ou mulher, não é que você está endemoniado, que tem um demônio no seu ouvido falando. Isso aí é a sua carne, é você, é o seu interior. E há um preconceito muito grande no meio evangélico entre os cristãos, né? Para se dar apoio, para se ter apoio. Então, a esta pessoa é algo difícil e nem todos os líderes pensam desse jeito ou estão preparados para aconselhar. Certamente, quem passa por essa situação e foi para a igreja, muitas vezes passou por alguma sessão de exorcismo, sem estar possuído, e essa é a verdade, tá? É apenas uma tendência pecaminosa, uma inclinação da carne. Então, como vencer? Eu já te dei a receita. Você precisa lutar todos os dias. Até quando? Até Jesus te buscar. Eu luto contra uma tendência pecaminosa todos os dias. Até quando? Até Jesus voltar. Até Jesus me chamar. Até eu morrer. Jesus diz: negue-se a si mesmo todos os dias. Vale a dica. E eu não posso passar a mão na sua cabeça. Estão abrindo templos, igrejas para homossexuais e não vai adiantar. É como se eu abrisse, se tratando de pecado, é como se eu abrisse igrejas para mentirosos, igreja para adúlteros. Então, é o mesmo segmento. Para Deus é pecado. Então, não vai resolver eu abrir uma igreja e ser aceito numa comunidade onde o homossexualismo é pecado. Eu preciso negar a mim mesmo. Você precisa negar a si próprio para poder herdar o reino dos céus. Se você é cristão e quer herdar o reino dos céus, faça isso. Se você não tem essa tendência, ajude quem tem. Ore. Tá ok? Muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo, se inscreva em nosso canal. Valeu!